Fizemos a abertura agora há pouco, bati um papo aqui com a Vânia, falamos um pouco da nossa história, falamos do Gemba Group, falamos da nossa capacitação, da forma como nós atuamos junto com os nossos clientes e agora nós estaremos iniciando as nossas palestras. E eu hoje estou inicialmente aqui representando o meu querido amigo Edson Medeiros, quero aproveitar para mandar um beijo, um abraço para ele. Não está presente devido a uma questão familiar, né, que impediu a sua participação, mas quero deixar aqui o meu agradecimento, né, por todo o apoio, por todo o trabalho e pela experiência que ele tem trazido para nós aqui do Gemba Group, junto com os nossos clientes, né, para que a gente possa desenvolver trabalhos de excelência e trabalhos que impactem, que transformem pessoas, que transformem empresas, que tragam resultados, né? Esse é o nosso grande objetivo, esse é o nosso lema, é nisso que nós atuamos. Então, o tema que nós estaremos falando hoje, né, é um tema que ele está totalmente ligado ao resultado que as empresas esperam. Como fazer a operação alcançar o resultado que se espera, né? Quando nós falamos de operação, se você olhar exatamente o sentido da palavra, você está olhando exatamente no ambiente onde as coisas acontecem. Quando nós pensamos sobre esse tema, sobre por que falar da operação antes de falar da estratégia? Porque nós realmente refletimos sobre isso, entendemos que o que sustenta o dia a dia de uma empresa é a sua operação. Não importa qual é o segmento, não importa de que forma a empresa trabalha, mas o que sustenta uma empresa no dia a dia é a sua operação, né? Óbvio que a operação de uma empresa está alinhada a uma estratégia, está alinhada a um ambiente tático de gestão do dia a dia, mas a operação é que direciona o resultado. Então é nela que nós temos que focar os nossos esforços, né? Para isso nós trouxemos aqui uma visão de 5 tópicos muito importantes, sobre eles que nós queremos explanar um pouco, para a gente poder organizar uma ideia, né? Em cima dessa ideia, levar para você qual que é a visão macro, como que a gente pode trabalhar essas iniciativas e como que isso no dia a dia pode fazer e vai fazer a diferença, né? São situações testadas, trabalhadas durante muitos anos, experimentadas, melhoradas ao longo desse tempo, em vários ambientes diferentes, com pessoas diferentes, que tem feito sentido, não é? Quando você vai para uma empresa que fica na Bahia ou numa empresa que está no Rio Grande do Sul, elas são diferentes até culturalmente. Se uma empresa transporta materiais, a outra empresa produz algo ou é tecnologia, elas também são diferentes, né? E funciona a transformação, né? A filosofia ali funciona através de métodos, ferramentas, conceitos, princípios. Tudo isso é um conjunto de coisas que faz com que o resultado aconteça. Então aqui os princípios da organização, né, que nós vamos trabalhar, ou quais são os princípios importantes dentro dessa organização. Nós falamos de 5, que é valor, fluxo de valor, fluxo contínuo, sistema puxado e melhoria contínua. Somente falar desses princípios já é tema para a gente debater durante um bom tempo, porque realmente os princípios eles norteiam as nossas práticas e organizam as nossas ideias para que a gente possa trabalhar adequadamente, né? Todos os princípios são importantes. Quando eu falo de valor, eu estou pensando muito no meu cliente. O fluxo de valor, eu estou pensando no caminho onde o valor percorre. O fluxo contínuo, que particularmente é o princípio que eu mais gosto, porque é o princípio do trabalho preventivo, do trabalho de se evitar o problema, de se pensar antes sobre as coisas para que tenhamos ali uma evolução mais tranquila no nosso trabalho, né? Então o fluxo contínuo, ele me chama muita atenção pelo quanto ele pode ser profundo dentro das práticas de uma empresa, como a filosofia Lean pode garantir um fluxo contínuo e com isso reduzir lead time, tempo, custo, impacto. Depois vem o sistema puxado, né, que também é atender a demanda do cliente de acordo com o sistema puxado. E por fim, a melhoria contínua, que é evoluir continuamente e melhorar. Na sequência nós temos a gestão visual, né, que eu gosto muito de uma frase que eu li uma vez num livro, que é fazer com que as anormalidades venham à tona. O que significa isso, né? Traduzindo com bastante simplicidade. Temos que mostrar o problema. Cara, isso é tão simples, mas tão importante, tão impactante, que a gente precisa trabalhar fortemente para que os problemas possam ser resolvidos através de uma visualização. Eu preciso enxergar esse problema a todo momento para que ele não impacte os meus resultados, né?
Então, por isso que nós falamos da gestão visual, de tornar isso visual. Facilita a tomada de decisões e reduz o lead time, o gap entre o problema e a ação. Né? Isso se torna muito menor. E, na maioria das vezes, a gente consegue até ser preventivo, ou seja, eu travo o problema antes que ele aconteça, antes que ele ocorra. Tá? Aí falamos também de estabilidade básica. Quando nós falamos de estabilidade básica, nós estamos falando de máquina, método, material e mão de obra, que é a base da casa, é a base de um sistema que colabora para que a gente possa ter algo estruturado. Né? Como você pensar mesmo numa casa, ela precisa ter uma boa base, ela precisa estar em terreno que seja sólido, né? Que seja firme, para que ela se sustente e possa crescer. Essa é a ideia dentro da aplicação, a transformação da filosofia Lean dentro das empresas. Depois vem a melhoria contínua, que tem a visão do Kaizen, da transformação, de gerar um ambiente que seja fomentado para que a transformação aconteça de forma organizada, sistêmica, contínua. Tá? Isso é muito importante, isso exige entendimento, capacitação, preparação de uma equipe e tem um ciclo de atitude que colabore para que as coisas aconteçam em todos os níveis, tá? Então esse ponto é muito importante para que a gente possa desenvolver aí os nossos trabalhos, né? Então quando nós olhamos para os princípios de uma organização Lean, junto com os 5 princípios que eu comentei, nós também temos ali alguns propósitos, alguns processos e pessoas envolvidas, tá? Quando nós falamos de propósito, é importante ter clareza do que nós estamos buscando quando nós estamos fazendo essa transformação em nossas empresas. Né? Qual que é o real desejo que nós temos? É um desejo de alcançar um resultado rápido, porém específico, por um curto período? Ou nós temos o desejo de ter algo maior, que seja sistêmico, cultural, que gere mudanças profundas, mudanças que sejam sistêmicas, que sejam constantes, que sejam contínuas. Né? Qual que é o propósito que nós temos quando nós estamos desenvolvendo esse tipo de transformação em nossas empresas? Né? Como que nós cuidamos dos nossos processos? Como que nós criticamos o nosso processo? Como que nós desenhamos o nosso processo? Como nós padronizamos o nosso processo? Né? Qual que é o nível de engajamento e preocupação com o processo? A gente já ouvi várias palestras de vários profissionais dos mais variados segmentos e é muito comum eles dizerem: quer cuidar bem da sua empresa? Cuide principalmente de 2 questões: pessoas e processos. Se as pessoas estiverem motivadas, felizes, preparadas para desenvolver um trabalho, a chance de acontecer esse resultado com êxito é muito maior. Se eu tiver processos descritos, padronizados, funcionais, né, que realmente sejam claros e aconteçam no meu dia a dia, não é escrever para guardar no computador, é escrever para que seja seguido, para que as pessoas possam ser treinadas através desses processos, a chance de êxito aumenta bastante. Por quê? Porque isso reduz drasticamente a variação, reduz a possibilidade de não se seguir um padrão, né, de o padrão ser quebrado. E aí, falando de padrão, me vem a lembrança, né, sobre o que é um problema. Cara, um problema geralmente acontece por 3 situações. Ou a falta de um padrão, ou um padrão que está errado, ou um padrão que não foi respeitado. Né? São 3 situações que geram um problema. E as 3 situações estão relacionadas ao padrão. Né? Então, não respeitar um padrão, não ter um padrão ou ter um padrão errado pode ser um problema, né? Ou pode gerar um problema que cause uma quebra de fluxo aí dentro do nosso processo. Quando nós falamos sobre a questão da gestão visual, nós podemos também alinhar isso a uma visão de gerenciamento diário, né? Que é muito importante dentro das empresas. Quando nós falamos de gerenciamento diário, nós estamos levando para o nosso dia a dia uma verificação constante, né? Uma verificação muito próxima da operação que vai impactar diretamente nos nossos resultados e que pode nos ajudar a organizar as nossas atividades no dia a dia. Então aqui eu trouxe alguns tópicos, né? Nós trouxemos que falam sobre comunicação clara,
Uma comunicação clara, ela é direta, ela é objetiva, ela não tem subjetividade, ela é binária, não é? Então, essa comunicação, ela colabora para que a gente possa ter uma informação bastante direta, bastante assertiva, que norteia o nosso dia a dia, traz leveza para que nós possamos fazer a gestão. Eu sou um fã de gerenciamento diário desde 97, quando eu comecei a aprender dentro da Alcoa a trabalhar com informações visuais que me suportavam no dia a dia, na tomada de decisões. Eu não consigo desenvolver um trabalho se não tiver uma gestão visual muito adequada, muito direcionada, né? Por quê? Porque isso colabora para que a gente possa trabalhar com decisões assertivas na maior parte do tempo e reduz os gaps. Faz com que eu alimente um ambiente que esteja propício à melhoria contínua, né? Então a comunicação clara, ela é importante pela questão de que todos que vão ter acesso ou que estarão se relacionando com essa comunicação terão entendimento rápido, direto, simples, objetivo. Tomada de decisão. Se eu tenho uma comunicação clara, eu tomo decisões mais fáceis também. As minhas decisões serão mais assertivas. Eu tomo decisão focada no problema, né, de forma direcionada. Então a minha decisão será tomada por quê? Porque eu tenho uma informação. E essa informação não traz um delay muito grande, porque eu tenho a informação e já tomo a decisão. Eu crio um ambiente que ele é propício para ações rápidas e contínuas, né? Constantemente eu estarei analisando os resultados e gerando ações para que eu mantenha isso dentro de uma conformidade, dentro dos níveis mínimos e máximos ali de aceitação da variação. Então eu crio um ambiente, e esse ambiente movimenta toda uma estrutura através de uma cadeia de ajuda, né, através de um andon, através de um sistema de análise e solução de problemas que seja funcional, né? Eu crio uma visão de trabalhar preventivamente, mas também eu tenho velocidade para a tomada de ações em contramedidas. Eu tenho um bom entendimento sobre como tratar a causa raiz e não permitir que o problema continue acontecendo. Enfim, abre-se um leque gigante, mas esse leque, ao final dele, ele nos gera resolução, eliminação de perdas, desperdícios, resolução de problemas, não é? Ou seja, um ambiente mais produtivo, uma performance melhor em tudo aquilo que for importante de ser controlado e tratado no dia a dia. E voltando um pouquinho no que nós vimos, tem uma relação direta com qual é o propósito, como nós tratamos e cuidamos e preparamos as pessoas e como estão os nossos processos. Tudo isso vai levar a resultados, né? Então tudo isso tem uma relação constante dentro das empresas. O foco na estratégia ele é importante por quê? Porque nós fazemos a operação do dia a dia ligada a uma estratégia, uma visão macro do negócio. Eu tenho um valor para faturar, eu tenho um valor para ter de lucro, eu tenho um valor de custo máximo que eu posso atingir. Eu tenho várias informações que precisam ser desdobradas até a minha operação, né? Então todos os níveis estão ligados, interligados, nível estratégico, tático e operacional. Mas a operação, a estratégia, ela acontece no dia a dia, né? É no dia a dia que nós fazemos essa estratégia acontecer, operando de forma adequada, de forma correta, para que a transformação aconteça. Depois vem a melhoria na resolução dos problemas, né? Ou seja, estou aplicando um método de análise e solução, resolvendo problemas continuamente. Engajamento das pessoas, eu crio um ambiente que seja propício a isso, as pessoas participarão disso, né? E assim a gente consegue fomentar a transformação de uma forma mais estruturada. Torna-se um ambiente leve, tranquilo, mas voltado à melhoria contínua. Isso é muito legal. Você cria essa visão assim, que nós precisamos transformar juntos, né? E isso se torna algo cultural, faz parte da filosofia da empresa. E por fim, a melhoria contínua, né? Que é o que ajuda a gente a transformar, né, e gerar toda essa mudança. Então, quando nós falamos de estabilidade básica, nós entendemos que para eu sustentar essa casa eu preciso de métodos claros, bem definidos e que sejam respeitados. Essa é a visão em relação a método. A parte de mão de obra, pessoas engajadas, motivadas,
capacitadas e treinadas para desenvolver a sua atividade. Não é pegar a pessoa, colocar lá e deixar que ela aprenda sozinha. Né? É você preparar o aprendiz, praticar junto com ele, testar junto com ele e monitorar o trabalho dele. Né? Isso sim transforma uma pessoa num profissional que possa executar adequadamente o seu trabalho. As máquinas precisam estar em condições, elas não podem ter excesso, não podem ter quebras, elas precisam estar disponíveis para que eu possa desenvolver o meu trabalho. Elas precisam estar preparadas para o meu produto, para a minha necessidade. Então, tudo isso exige um monte de outras iniciativas que vão fazer com que os equipamentos estejam disponíveis no momento que eu precise deles. E, por fim, a matéria-prima disponível, uma matéria-prima com qualidade, uma matéria-prima que não gere nenhum tipo de perda, que não gere nenhum tipo de dificuldade, que não haja tanta transformação, tanta movimentação, por exemplo, né? Ou que quando eu vá precisar da matéria-prima ela não esteja disponível, ou aquilo que está disponível não é o que eu preciso. Então, todos esses conjuntos de iniciativas, quando eu falo dos 4 M's, eles são estrutura para eu gerar estabilidade, né? Olhando aqui para a nossa casa. É a nossa base que vai levar a um custo mais adequado e, principalmente, eu vou atender melhor o meu cliente. E, com isso, eu gero transformação. Né? Então, a melhoria contínua, nós usamos sempre a visão de gestão à vista, que está diretamente relacionado ao gerenciamento diário, PDCA, né, que é a visão de planejar adequadamente, com calma, com entendimento, executar dentro do planejamento, checar para ver se a nossa execução foi adequada e padronizar ou rodar novamente, que é a base. PDCA é a base para o nosso A3, que nós falamos bastante nos nossos cursos, é a base para o MASP, né? Ou seja, é a base para várias outras metodologias que nós utilizamos também. Tá? Gestor, você que é gestor ou você que quer se tornar um gestor, né? É importante que o gestor esteja atento, que ele esteja próximo da sua equipe, próximo da sua operação para fazer a coisa acontecer adequadamente. Tá? E por fim, reconhecer as boas práticas para que a gente possa gerar transformação. E com isso a gente consegue, né, através de reuniões, informação visual de Kanban ou de TPM, manutenção autônoma, ou de transformação através de pessoas, alcançar resultados. Tá? Então, por exemplo, né, um projeto realizado dentro de uma dessas empresas, tivemos aí 2,7 milhões de retorno em um ano. Por quê? Maior performance, melhores resultados, impacto financeiro, né? Através do quê? De um ciclo de atitude, onde eu tenho um propósito claro do que eu quero, eu tenho um repertório de várias iniciativas, porque é um conjunto de coisas que faz a coisa realmente acontecer. Né? Esse repertório ele é muito importante para saber encaixar o que deve ser feito em cada momento. Tenho que ter convicção do que eu faço. Para ter convicção do que eu faço, eu tenho que entender, né, o quanto isso vai impactar e que resultado que isso me traz. E a ação. Né? O conhecimento, a habilidade é importante, mas eu preciso ter ação. Eu preciso agir em relação ao que eu trabalho no meu dia a dia. Né? Então, essa ação vai me trazer o quê? Resultados. Né? E reforço, a mágica dos resultados está nos detalhes dos processos. Ou seja, acompanhe com paixão, acompanhe com excelência. Então, se nós estivermos todos os dias ligados ao nosso processo, percebendo quais são as nossas demandas, compreendendo rapidamente, facilmente, quais são os nossos gaps, né? Com isso nós conseguimos o quê? Organizar a nossa empresa para uma empresa de melhor performance. Né? Uma empresa de melhor performance é aquela empresa que ela flui naturalmente. Só que isso não é algo tão simples assim. Existe uma certa complexidade por trás de qualquer negócio. Não existe negócio simples. Né? A filosofia Lean ela tenta trazer essa simplicidade para que a gente possa entender que o nosso dia a dia precisa ser diferente. Nós precisamos gerar simplicidade nas nossas atividades do dia a dia, mas isso entendendo cada parte do todo. Né? E esse todo exige um entendimento mais profundo, porque existe uma certa complexidade nesse todo. Tá? Mas a ideia durante o dia hoje é desmistificar boa parte disso,
para que vocês possam entender como que eu posso, no meu ambiente, simplificá-lo, por mais que complexa que seja a minha empresa, mas no meu ambiente, como eu posso simplificar isso para colaborar para que a minha empresa possa ter melhores resultados, tá? Então, espero que eu tenha atendido a expectativa de vocês, que eu tenha conseguido alcançá-los, né, com algumas colocações que eu trouxe, e na próxima palestra eu vou completar essa visão com uma visão mais estratégica. Vocês vão perceber que vai fazer todo sentido. Obrigado por enquanto, até já.